Boa noite a todo mundo. A gente está esperando agora a Maria Fernanda entrar. A gente já vai começar a nossa live. São 8 horas em ponto. A gente só está aguardando a Maria Fernanda entrar para eu poder chamá-la para a gente poder começar. Boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos a Um Minuto Mais Rico. Lá. Terezinha, Paulo, Hélio, sejam bem-vindos, Vera. Só estou esperando a Maria Fernanda. Estamos esperando a Maria Fernanda. Deixa eu ver se eu já consigo incluí-la aqui. Pronto. Citação. Boa noite, Hélio. Boa noite, Ju. Boa noite, Terezinha. Deixa eu ver, eu já mandei o convite para Maria Fernanda. Ela já vai entrar. Enquanto isso, vão se aquecendo, vão preparando já as dúvidas, as perguntas. A gente vai fazer Fátima, seja bem-vinda. Ju. Vamos lá. Vamos lá. Não estranhe o latido. Tem um cachorrinho aqui comigo, tá? Boa noite, Ju. Vamos lá. Vamos esperar a Teté. Que ela tá... Ah, entrou. Então agora eu posso convidá-la, gente. Espera aí. Vou colocar ela aqui. Pronto. Enviando solicitação. Ela já está chegando. É o Nino, é o Nino, é o Nino, é o Nino. O Nino, ele se manifesta durante a live também. Ele já é da família. Maria Fernanda está tentando entrar, essas coisas acontecem. Vamos lá. Vou mandar mais uma vez o convitezinho para ela. Vamos lá, enviar solicitação. A gente testa, e essas coisas acontecem. Você já me... Está agora... aparecendo a minha imagem? Espera aí, deixa eu ver aqui. Vamos lá, peraí, deixa eu... Sim, está aparecendo. Ah, tá a Terezinha, o Hélio Silvestre, meu amigo advogado especializado em cidadania. O Hélio Silvestre é especializado em cidadania europeia. Obrigada, Hélio, pela presença. Seja bem-vindo a Um Minuto Mais Rico. Você está ficando mais um minutinho mais rico. De experiência de vida, de troca, né? Vamos dar só mais um tempinho para mais gente... Para entrando as pessoas. Isso. Para quem não conhece ainda o canal, a proposta... Entrou a Fátima, que é minha prima por afinidade, por intermédio do Paulo. Ela é prima do Paulo, muito prazer. Olha o Hélio falando a isso. Enorme prazer também. A proposta do canal, quando ele foi criado no meio da pandemia, foi justamente resgatar toda a riqueza da experiência que eu tive convivendo com a minha avó e com os meus pais. A gente sabe que a gente está numa nova era, num novo momento, em que riqueza não é mais acumular, riqueza é saber dividir. E como a minha avó, tia-avó da Maria Fernanda, dizia, Anitta, se souber usar, não vai faltar. Então, a proposta do canal não é apenas acumular, juntar dinheiro, não. É saber usar, é ser generoso, é compartilhar o conhecimento. Porque dessa forma, a gente consegue crescer. Esse é o momento em que a gente aprendeu isso, que só compartilhando e sendo generoso, a gente consegue crescer nesse momento. E mais do que nunca, Lucas chegou, Malu Ribeiro, seja bem-vindo. E mais do que nunca, a gente sabe que a gente está vivendo... Malu Ribeiro, prima pelo lado dos Fonseca. Ah, prazer. Gilda, nossa prima também. Nossa prima do lado dos Guimarães do Rio. Do Rio, isso. Então, além de ser uma proposta do canal de compartilhar riqueza, né? Olá, meninas! Olá, olá!
além de a gente ter essa proposta de compartilhar, de ser generoso com as demais pessoas, a gente sabe que esse momento, muita gente está tendo que estava morando sozinha, teve que se mudar, voltar para a casa dos pais, porque o aluguel ficou muito caro e perdeu o emprego. Teve gente que teve que trazer, né, os avós ou os pais para morarem juntos para poder tomar conta. Então, acabou que, por questões inúmeras, né, as pessoas tiveram que conviver mais próximas dentro da própria família. E aí, mais do que nunca, a gente percebe o volume, a explosão que teve de pessoas pesquisando sobre genealogia. Tanto por esse momento de introspecção, que a gente está sendo obrigado a viver, como por interesses diversos, seja por resgate emocional, seja porque deseja cidadania. Então, por conta disso, eu vou algumas vezes, vocês não estranhem, mas eu vou chamar a Maria Fernanda de Teté, porque é o apelido dela na família. Então, fica difícil para mim, às vezes, falar Maria Fernanda. Então, eu vou falar Teté, tá? Não estranhe. Então, só para vocês entenderem o que é o canal, a nossa proposta. E eu vou falar também para vocês o que vai rolar hoje, tá? Para vocês terem uma ideia do todo, até para saberem em que momento vocês querem entrar com uma pergunta, esse tipo de coisa. A gente vai falar sobre como começou, né, isso tudo para a Teté. A gente vai falar quais são os ganhos mesmo, que a gente tem quando a gente decide fazer uma árvore genealógica, qual é o ganho que você tem. E aí a gente vai falar de ganho afetivo, que é uma coisa muito importante. A gente vai citar alguns exemplos de resgate afetivo. E também a gente vai falar também dos ganhos materiais, porque tem o ganho afetivo e tem ganho mesmo material, é fato, né, Teté? Né? A gente também vai falar se genealogia é coisa de gente velha. Teté vai falar também pra gente um pouco... Já quero falar sobre isso. Genealogia não é coisa de gente velha. Aliás, ao contrário, está aqui online agora Juliana Machado Strigovski, minha prima pelo lado dos Machado. Juliana está na faixa dos 20 anos, entre os 20 e os 30, não vou dizer exatamente. A Vera é uma mocinha e ela se interessa demais pelo assunto. Entrou agora também a Isabel Tereza Belucha, a professora doutora Isabel Tereza, Cristina entrou, Márcia Sade, todas entraram. A Vera até brincou, quem não é prima? Não, todo mundo aqui, a gente brinca que é primo, é tudo primo, é tudo as primas. É que a família é enorme, a família é enorme. A gente vai falar sobre essa questão, né? A gente vai falar também dos resgates afetivos, resgates materiais. E, por último, a Teté ela vai compartilhar com vocês o passo a passo de por onde começar. Aqui a fitoterapia UFRJ é a Suzana. Oi, sou sua prima Suzana. Oi, Su! Delu Machado. Bom, então a gente vai falar disso, e a gente vai compartilhar, então, o passo a passo para quem deseja começar a fazer sua pesquisa genealógica. Então, para a gente poder começar, eu vou apresentar a Teté, além de prima, é uma grande jornalista com uma grande experiência de mercado. Né? Conviveu. E ela acabou se apaixonando pela genealogia e hoje ela é uma genealogista de primeira categoria. Né? Ela é uma grande pesquisadora. A gente começou pequeno, dentro dos assuntos relacionados à própria família, e aí ela foi expandindo com o interesse dela, com a cultura vasta que ela tem de história e tudo mais, foi crescendo e crescendo e crescendo, e hoje é essa pessoa. Marjorie, seja bem-vinda, jornalista incrível. Teté é uma grande jornalista. Teté, obrigada, Márcia. Fala um pouquinho, como é que você começou essa pesquisa de genealogia e qual a formação? A minha primeira árvore genealógica foi feita no berçário pelo meu pai. A maternidade dava um papelzinho que era para fazer a árvore genealógica. O meu pai fez a árvore com o nome dele. Infelizmente, eu não consegui trazê-la aqui, porque ela está com a minha mãe. Então, eu não a trouxe. Depois, quando eu tinha 14 anos, eu vou mostrar para vocês uma foto. Esse é o meu tio, Carlos Gonçalves Machado, médico,
médico. Eu tinha um grande médico, foi pesquisador científico no estado de São Paulo, e eu tinha que fazer árvore para a escola, para o ginásio. E ninguém queria me ensinar. Aí eu fui à casa dele e ele me ensinou e fez a primeira árvore para mim. E ele que me despertou o gosto pela genealogia. Tá aqui, ó, esse meu tio, Carlos Gonçalves Machado. Tá registrado. E ele me ensinou a pesquisar. E o tio Carlos, que foi a primeira pessoa que me ensinou hoje uma coisa que é claro para todos os genealogistas. Genealogia não é catálogo telefônico, não basta você pôr nome e data de nascimento e tudo. Para a gente se enriquecer com a genealogia, a gente tem que contextualizar. Meu bisavô nasceu aonde? Ah, meu bisavô nasceu na Bahia, na região cacaueira, no começo do século. Ah, então tá bom. Então ele está dentro de um contexto de plantio de cacau. Uhum. Ah, o meu bisavô, ele era do tempo do fim da mineração em Minas Gerais, que é o caso da maior parte dos meus bisavós. O meu outro bisavô do Rio, ele era o quê? Ele morava na corte, o meu bisavô ainda era do tempo da corte. Ele era funcionário público da coroa. Uhum. E depois ele se transformou no funcionário público federal. Federal, isso. Tá certo? Então, certo. A gente tem que ir contextualizando a vida dos nossos. A vida dos nossos ancestrais, para a gente entender a grande coisa que todo mundo quer saber, quem eu sou. Essa a gente acaba pesquisando sobre os nossos antepassados para a gente poder se entender como é que a gente veio parar aqui. Como é que a gente veio parar aqui? Como é que a gente entrou nisso aqui? Como é que a gente veio acabar aqui? Né? Esse, Sueli, é o primeiro ganho emocional. Então, vamos já começar a falar dos ganhos. Tá, podemos deixa eu só te já? fazer uma pergunta. Tá. Eu esqueci mais alguma coisa a respeito da sua formação, jornalista? Esqueceu de dizer uma coisa, que você, Sueli, sempre foi interessadíssima em genealogia. Você era uma menininha, mal tinha entrado na faculdade e você veio do Rio. Eu peguei o que você trouxe, Sueli. Eu tenho até aqui. Com a minha letra ainda. Não, com o seu bilhete para mim, ó. E aqui a letra de tia Anitta, sua avó. O original veio desse caderninho. Apontamentos, tá velho, tá caquético, mas tem toda a história da família. Todos os apontamentos da família do lado do Rio. Da mesma forma que eu herdei do tio Carlos os apontamentos que ele herdou da mãe dele, da Maria Carolina Alves Machado, Maria Carolina Alves em solteira, o tio Carlos herdou, ele continuou a pesquisa, porque ele fez todo o lado dos Machado, eu herdei isso, e da tia Anitta, indiretamente, por seu intermédio da sua mãe, eu herdei o lado dos Oliveira Guimarães. Isso. Tá porque certo? A gente sempre então, isso coisa... faltou dizer, que você é uma grande entusiasta. A gente... eu não chego aos seus pés em termos de pesquisa, mas eu fico muito emocionada. Até para vocês entenderem que vai ter momentos da vida de vocês em que quando vocês começarem a pesquisar certas coisas, vocês vão desvendar certos mistérios sobre por que a minha avó dizia que eu era teimosa igual meu bisavô, essas coisas assim. E outro dia eu até trouxe para vocês que eu fiquei emocionada, que eu mostrei para a Teté que eu achei que eu tenho todos os documentos do meu avô. Meu avô por parte de mãe, que foi um grande advogado. E eu fiquei muito emocionada quando eu encontrei uma nomeação dele para um cargo público assinado pelo Getúlio Vargas. Eu falei, então, gente... espera aí. Eu fiquei muito emocionada. Então, eu falei, nossa, que luta que foi, que luta que não foi para a pessoa poder galgar determinados cargos, né? E aí eu falei assim, gente, eu tenho um documento assinado por Getúlio Vargas. Esta é a nomeação do meu avô materno,
está aqui, do meu avô materno, Dr. João Bernardo Guimarães Alves, que é preciso explicar que eu sou Guimarães 3 vezes. É muito complicado. Não por acaso eu uso Mafê Guimarães 3, porque eu sou Guimarães 3 vezes. Eu tenho um Guimarães do Rio de Janeiro e 2 Guimarães de Minas Gerais. Essa é a nomeação, a assinatura aqui. O Getúlio e o ministro Francisco Campos, nomeando meu avô inspetor de ensino no sul de Minas. Pois é, e era assinado mesmo, era um papel. Assinado mesmo, assinado. É a assinatura do presidente, do ministro, isso é muito legal, muito emocionante. E essas histórias, e a gente acha outras histórias também. É verdade. A gente acha histórias maravilhosas. Vamos então aproveitar e vamos falar logo falar dos ganhos que a pessoa tem quando ela começa a fazer, quando ela começa a puxar esse fio de novelo e começa a pesquisar. E começam essas histórias maravilhosas, a primeira coisa que você ganha mesmo é o sentimento de pertencimento. Eu não sou psicóloga, entrou o Brás Fonseca, meu primo, pelo lado dos Fonseca. A Kelly Manzola, irmã do meu genro. Eu quero explicar algumas coisas para vocês. Todo mundo quer pertencer a alguma coisa. A gente quer pertencer a uma entidade de classe, a gente se forma, você quer entrar no CREA, você quer entrar no Conselho Regional de Medicina, você quer ser da Federação dos Jornalistas, da Associação dos Publicitários, da OAB, porque isso te dá uma enorme sensação de pertencimento. Uhum. Você pertence àquilo. Só que a vida profissional ela não preenche tudo. E a gente quer pertencer a alguma coisa. Só que a gente esquece que a gente já nasceu com um pertencimento que é nosso. Nos foi dado pelo destino. Esse pertencimento é você pertencer à sua família. Quer queira, quer não, quer sua família seja muito legal, ou quer sua família não seja muito legal, você tem este pertencimento. Sueli, olha quem entrou. Rômulo. Você pertence a essa família. Então, eu não sou psicóloga, espero que a Lívia esteja aí para dizer. O sentimento de pertencimento é uma coisa importantíssima para o ser humano. Nós precisamos pertencer a um grupo. Por isso que a gente torce para time de futebol. É por identificação. Exatamente. É por identificação. E quando você fala de que, tudo bem, a gente pertence a um grupo profissional, mas as profissões, elas mudam. Então, hoje você é jornalista, amanhã você é historiadora, amanhã você é jornalista e historiadora, então fica difícil você só se identificar como ser humano através da sua profissão. Até porque, hoje em dia, as pessoas têm 300 mil profissões, elas acumulam. Hoje e no passado, viu? Porque quando a gente faz genealogia, a gente descobre também que no passado os nossos ancestrais também se viravam nos 30. A Fê D'Angelo está perguntando, e quem não conhece o pai ou a mãe, não tem a sensação de pertencimento? Tem sim. Eu só não entendi muito bem assim, Fê. Não, eu vou explicar porque eu conheço o contexto. Olha aí, tá vendo, Juliana? É isso aí. A sensação de pertencimento, ela se dá. Isso é muito importante também para quem é adotado. Exatamente. Porque quem é adotado, ele tem também uma sensação de pertencimento muito grande em relação à família que o adotou. Exatamente. Então... Eu acho até bacana, porque o casal ou o indivíduo que adotou aquela criança é fruto de um grupo de pessoas que viveu antes dela. Então, a decisão, o que motivou a pessoa a adotar a criança é muito importante. Porque é fruto dessa experiência familiar que a pessoa, que o adotante teve. E quando a pessoa não conhece a mãe ou o pai, é mais normal não conhecer o pai, mas na genealogia você encontra pessoas que não conheceram a mãe,
por diversas razões que depois a gente vai explicar daqui mais para frente. A pessoa ela está inserida naquele grupo. Então, a pessoa está inserida naquele grupo. Primeiro, eu estou inserido no grupo da minha família. Eu estou inserido no grupo, vou dar um exemplo, dos espanhóis que povoaram tal lugar. Ou tal bairro, depende, porque eu estou falando para todo o Brasil, gente que está em todo o Brasil, então a gente tem que dar vários exemplos. A gente sabe, por exemplo, vocês sabem que em São Paulo, o bairro do Brás foi povoado inicialmente por portugueses, mas isso ainda no tempo da coroa, no tempo do Brasil colônia, e depois por italianos e espanhóis. Então, é um bairro extremamente imigrante na cidade de São Paulo. O bairro do Bexiga, o Bexiga é conhecidíssimo fora de São Paulo. Tem também, Teté, que você sempre cita as questões de saúde, né? Bom, esse, Sueli, é o outro ganho material. Isso já faz parte dos ganhos materiais. Nos ganhos materiais, a gente tem dois. Primeiro é conhecer questões de saúde. Segundo é conhecer, você ter a possibilidade de conseguir uma cidadania europeia. A questão de saúde é importantíssima. Você começa a descobrir os atestados de óbito dos seus antepassados, aí você começa a ver, nossa, esse meu lado aqui morre muito do coração. Nossa, esse meu lado aqui morre muito de câncer. Nossa, como tem gente diabética desse lado. Então, são coisas que te dão uma dica de como você se prevenir, né? Perfeito. Deixa eu ficar de olho. E você pode chegar e falar, já quando você vai ao médico, olha, eu faço pesquisa genealógica, eu descobri que eu tenho vários antepassados que morreram de câncer, ou vários diabéticos. E isso é uma coisa extremamente importante. É um ganho material efetivo, porque você dá um atalho para o médico. Exatamente. Ele já você sabe, dá um atalho para o médico. Você já sabe das suas tendências, né, familiares. E você sabe das suas tendências. Por exemplo, eu sei do que a gente tem que tomar conta na gente, tá certo? E uma outra coisa, Sueli, que eu acho importante como termos de ganho, que não é nem material, nem muito emocional, é mais emocional, mas não é assim nesse aspecto egoísta, é a coisa da gente compartilhar, é a coisa da gente compartilhar. Eu ligo para um primo e falo, acabei de achar o atestado, a certidão de nascimento do seu avô. Entendeu? A pessoa, isso é maravilhoso, é maravilhoso. As pessoas ficam extremamente felizes. Uma coisa, né, Teté, que aconteceu na nossa família, que isso é importante, porque alguns são primos da gente, mas outros também não são, mas eu considero vocês, na medida em que eu compartilho dicas que eu aprendi com a minha família, vocês já começam a ser uma extensão também da minha família. Então, para mim, é uma situação. Então, um dos vídeos, para quem já acompanha o canal, foi feito justamente com base nesse aumento de preços que está tendo, que cada pacotinho de biscoito é uma fortuna. E aí a gente fez um dos vídeos no canal, que aparece até a Teté com os netos, falando dos valores de você resgatar as receitas de família. E aí a gente até compartilhou, até resgatou uma receita da nossa bisavó Elvira, de biscoitinho. Então, um caminho muito interessante também para começar a você entender sobre genealogia é buscar livros de receitas antigos. Olha só o estado desse cacareco que a gente tem. Entendeu? E uma coisa importantíssima, Sueli, é o seguinte: culinária é cultura. É a segunda manifestação. A primeira é a língua, a segunda é a culinária. É a segunda grande manifestação cultural de um povo e de um grupo. E eu já consegui informações de pessoas, como elas estavam ligadas, porque falava numa pessoa, eu não sabia quem era, mas no caderno de receita da vovó Elvira, não da minha bisavó Elvira. Eu tenho uma avó Elvira e uma bisavó Elvira. A minha avó Elvira
é mineira. A minha bisavó Elvira é fluminense. E o caderno de receita da minha avó Elvira tá assim, da prima fulana, filha de não sei quem. Receita da prima tal, filha de outra pessoa. E você conseguiu fazer o link desse na árvore. É maravilhoso. Por exemplo, aqui nesse cacareco aqui tem pizza da Não é Lina. cacareco, Sueli, é antiguidade. Esse caderno de antiguidade aqui de receita, todo escrito à mão, tem a pizza da tia Lina, que é uma outra tia-avó da gente, a avó da Gilda. A pizza da tia Lina E aí a gente que até nós já falamos, e precisa lembrar que a tia Lina é de família italiana. Tia Lina Bevilacqua. Tia Lina é porque todo mundo acha que só tem italiano em São Paulo. Não, tem italiano em São Paulo, tem italiano no Rio e tem italiano em Minas Gerais. Ih, travou. Então, peraí, gente, calma que vai voltar. Enquanto isso, a Maria Carolina adorou o cacareca, que deu uma travada, mas já voltou. Eu travei? Você travou, mas já voltou. Já voltou. Então, a nossa tia Lina, casada com o nosso tio Jaime, era de ascendência italiana. Ai, quero explicar também uma coisa, já que eu falei a palavra ascendência. Calma. A tia Lina tinha uma receita de pizza da família dela, que era uma coisa muito legal. É isso aí, Gil, da pizza de sardinha, é isso aí. E a gente sabe que aí quando você começa a resgatar, e já que a gente está nesse momento de introspecção, reforçando isso, que a gente está sendo obrigado a ficar mais tempo em casa, passar mais tempo, começa por aí. Nesse vídeo que a gente tem no canal, ele fala sobre economizar no supermercado. Ao invés de você comprar o pacote daquele biscoito, que está uma fortuna, começa a resgatar, liga para aquela sua tia de Minas, entra no WhatsApp, que é bom para a tia, é bom para a família, é bom para você. E você começa a pegar. É bom para o seu bolso, aproveita a conversa que vai pedir a receita e já pede para a tia um monte de informação. Porque a primeira dica de quem vai fazer uma árvore genealógica, a primeira é assim. A primeira, pegue sua certidão de nascimento. Lá estão seus pais e seus avós com os nomes completos. Porque muitas pessoas só não sabem os nomes completos dos seus avós. Os nomes estão nas certidões. Mas aí, Segunda coisa, começa ali. Mas antes não, espera aí, eu só vou terminar. E a segunda coisa, liga para a tia, essa que você vai pedir a receita, e já pede ajuda. Se você imaginar a quantidade de vezes que eu ligo para... Ela está aqui, a minha prima Delu, perguntando coisas por semana. Delu. Não, e aproveitar que as pessoas estão vivas, porque um dia a gente não vai mais estar aqui. Então, por exemplo, a Teté, ela aproveitou muito a minha mãe enquanto esteve viva, porque a mamãe, ela, mesmo criança, ela se lembrava de muita coisa que os pais dela diziam, né? E a gente também pegou uma tia-avó da gente, que foi até 104 anos, a tia Elza, que a gente também aproveitou. Eu me lembro que eu peguei a gente explorou a tia Elza. Eu peguei a caixa de fotos que eu tinha, com todas as fotos, levei para casa dela, e aí eu comecei, quem era essa pessoa? Quem era? E comecei a escrever no verso. Isso, eu era garota, como a Teté mencionou, foi quando a gente começou a pesquisar. Isso foi fundamental, porque hoje essa turma não está mais aqui para identificar. Então a gente sabe exatamente. E aí a gente até começa a se identificar como pessoa. Eu tenho o jeito de fulano, isso aqui eu saí... Eu tenho um perfil, olha, o meu nariz é igual de Beltrano, isso é muito legal. Muito legal. A minha teimosia veio daqui, mas a teimosia por quê? Né? E aí, Teté, eu queria que você falasse um pouco por que também a gente escolheu esse tema nesse mês da mulher. Não, isso eu vou explicar, porque geralmente a gente liga para a tia. Eu ia explicar agora, emendar. Tá. Ninguém liga para o tio. A gente liga para a tia, para a prima. Raramente a gente fala. Por quê? Porque as mulheres, e eu quero destacar muito isso, que nós estamos na semana do Dia Internacional da Mulher, que é o dia 8 de março, um dia tristíssimo até para a história da humanidade. Exatamente. E eu gostaria de dizer que as mulheres são
grandes guardiãs da memória da família. As mulheres são as grandes guardiãs da memória da família e, portanto, são as mulheres que guardam, são o repositório da história social. Isso é uma coisa importantíssima, porque as mulheres que têm a memória, as mulheres que guardam as fotos, que guardam as cartas, que guardam o santinho da primeira comunhão, que guardam a memória do dia da profissão de fé, que guarda o dia do crisma para quem é crismada, a profissão de fé, porque tudo isso existe em papelzinhos. A minha amiga Vera Helena Roso, que está aqui, a genealogia dela foi fácil montar. Por quê? Porque a Vera Helena tem guardado, a mãe dela guardou até os convites de casamento de todos os primos que ela recebeu na vida. É uma coisa, todos os santinhos de primeira comunhão. Isso, Beluxa, as mulheres são perpetuadoras. E o Rômulo Guimarães também lembrou bem que isso também é uma coisa também indígena. É fato, sim. As mulheres indígenas é que contavam as histórias, é que acabam levando, né, as histórias para frente. São as grandes contadoras de história, né? E nós, brasileiros, como nós temos muita herança indígena no nosso sangue, nós temos muita herança indígena, até atavicamente a gente acaba reproduzindo isso. A Teté, ela tem 3 Guimarães do lado dela, eu tenho 2 Guimarães. Eu tenho o mesmo Guimarães que ela e tenho um Guimarães que, por um acaso, meu pai também era Guimarães. E o meu pai, já Guimarães, já veio de uma outra vertente. Região de Sergipe, aí veio também, tem mistura de índio no meio da história. Então, para entender que a gente é um caldeirão de coisas, né? E aí, Teté, eu acho que a gente pode falar... A maior parte de nós somos mesmo cafusos. A maior parte de nós, a gente é mesmo cafusa. A maior parte. É engraçado que normalmente a gente não tem muita essa opção. A gente tem branco, negro, índio, né? Eu fico assim, gente, o que é que eu sou? Não sou branca. Eu não sou branca. Eu não sou. Eu sou uma mistureba danada, né? Teté, me diz uma coisa. Quem são seus clientes atualmente? Qual é o perfil de quem busca a sua consultoria? Porque você dá consultoria profissionalmente para isso. Quem é o perfil? Dou consultoria profissional. E eu quero explicar... Tem gente que ainda acha que é coisa de gente velha, ficar pesquisando a árvore genealógica. Não, ao contrário. Hoje é coisa de... a maior parte dos meus clientes é moça. Eu tenho um cliente, agora ele tem 20 e poucos anos, ele acabou de ter o primeiro bebê. Ele é um cliente super moço e ele está realmente fascinado pelo assunto. E eu percebo isso, porque ele está pesquisando. Nós estamos pesquisando numa região muito difícil do estado de São Paulo, que é o Vale do Paraíba. Depois eu explico por quê. Eu também tenho um lado de ancestrais lá. E é muito difícil pesquisar lá. E ele está ajudando terrivelmente. Por quê? Porque a pessoa... o caso dele não é cidadania, mas eu tenho vários clientes que estão em busca de cidadania. E eu quero abrir um parênteses para explicar uma coisa. Portugal e Espanha estão dando cidadania portuguesa e espanhola, respectivamente, para quem tem ancestrais cristãos novos que foram expulsos pela Inquisição. Eles querem fazer um resgate histórico, pedir desculpas para essas populações e dar essa cidadania. Então, a gente recebe muita consulta. A pessoa liga para mim e fala, eu quero achar um sefardita. O que é um sefardita? Um sefardita é um judeu sefarade ou sefardita. O meu primo Luiz, casado com a minha prima Maria Beatriz, o Luiz é um judeu askenazi, e ele me explicou que sefarade, em hebraico, significa Ibéria. Então, um judeu sefarade eram os judeus que depois da grande diáspora
se estabeleceu na Península Ibérica. Então, são judeus que estão lá há 2000 anos. Tá certo? E a gente sabe a história da Inquisição, nem precisamos entrar nisso, todo mundo sabe, eles foram perseguidos. E Portugal e Espanha estão querendo fazer esse resgate. Só que a pessoa liga para mim e fala: acha um judeu na minha árvore? Tá bom, alguns lugares do Brasil, por exemplo, quem nasceu na região do Seridó, que é uma região ali entre a Paraíba e Pernambuco, ali, certamente tem sangue judeu, certamente. Eu tenho um primo casado com uma prima minha que tem sobrenome Moura. Provavelmente, ou ele é mourisco, ou ele tem sangue sefardita, porque também era uma bagunça étnica, e eles também chamavam, os portugueses também chamavam os judeus de mouros, porque muitos tinham vindo do norte da África. Exato. Ali havia uma grande... Então, havia uma grande mistura de etnias. Eu falo, e o seu avô nasceu aonde? Eu não sei onde meu avô nasceu. Mas você tem condições no avô. Para você achar um judeu sefardita na sua árvore, você tem que caminhar 9 a 10 gerações atrás. Eu tenho que achar esse judeu entre 1540 e 1700 e pouco. Às vezes dá uma sorte de achar um de 1820, mas eu nunca achei nenhum. Eu conheço um jornalista que achou. Tá? Um jornalista que achou. Mas você tem que recuar muito na sua árvore para achar esse judeu sefardita. Outra coisa, aí a pessoa fala assim, isso está muito na moda, por isso que eu quero insistir. Mas a minha mãe, ela só varre o lixo de casa, ela não puxa o lixo pela soleira. Porque eu vou explicar uma coisa, os judeus, eles jamais varrem a casa, ou varriam, hoje eu não sei, porque os judeus não seguem mais aqueles preceitos, são pessoas não ortodoxos, né? Não ortodoxas, Então, os judeus antigamente não varriam a casa da soleira para fora, porque no batente da porta está a mezuzá. Então, você não passava com o lixo, onde estava a mezuzá, porque a mezuzá é um objeto sagrado. Agora, até antes da gente... Que agora você já está dando umas pinceladas aí de como pesquisar. Mas antes da gente entrar nisso, também eu vejo que tem muita gente... Vamos falar do afetivo e depois a gente vai para o material. No caso afetivo, eu vejo que você tem muito cliente agora também relacionado à constelação familiar, que é um tipo de uma terapia, né? Muito, Sueli. Enfim, você pode dar alguns exemplos de resgate emocional para gente? Posso, muito. Eu não sou psicóloga, não sou consteladora, não faço constelação. A gente não está defendendo a terapia em si, a gente só está falando... Isso, não, eu defendo no seguinte sentido, porque eu já vi casos, já presenciei casos que fez muito bem para a pessoa terapeuticamente. Então... são coisas interessantíssimas. Eu vou mostrar para vocês. A minha filha Lívia é psicóloga, ela é de área junguiana. Todo mundo sabe que ela é... Não, todo mundo sabe não, só a família. Ela é junguiana, ela faz constelação. Essa é parte da árvore dela, que eu fiz para uma constelação que ela foi participar. E aí as pessoas ficam realmente querendo saber quem é aquela pessoa da constelação e ela vai atrás. E realmente aquilo exerce um trabalho terapêutico muito importante para a pessoa. A Márcia Assad acabou de citar aí a questão da constelação. Ela citou uns minutos atrás. Pois é, por isso que eu trouxe para agora. E a Márcia, ela sabe da importância disso, porque ela já acompanhou diversos trabalhos de constelação também. E
E as pessoas, porque aparece uma pessoa na árvore com tal e tais características, e a pessoa quer saber quem é, porque ela quer, inclusive, fazer esse link, resgate, né? esse link. A gente vê, eu posso falar um pouco da minha... Eu nunca fiz constelação familiar, mas eu posso falar de uma pequena experiência nesse resgate todo. O meu avô materno, eu não o conheci. Quando eu nasci, ele já tinha morrido há algum tempo. E ele era conhecido como o velho Ambrósio, um grande advogado, mas muito briguento, que, enfim, era duro, era isso, era aquilo. E eu cresci que vovô Ambrósio era um cara irracível, um cara durão, um cara que andava armado. Então, a sensação que eu tinha é que ele seria uma pessoa, assim, até... Assim, que eu não... Inconvivível. Inconvivível. Difícil de conviver. E aí, chegou um momento da vida dele, quando a minha mãe ainda era pequena, que ele vendeu uma chácara enorme em Jacarepaguá e comprou o apartamento que hoje eu herdei, que é um apartamento ótimo no Alto da Boa Vista, que a vida inteira eu sempre reclamei. Eu falei, mas por que raio o vovô foi comprar esse apartamento longe de tudo? O vovô sempre era muito ligado em ecologia. De 1800 e tanto, ele sempre foi muito ligado. Ele tinha medo da subida das marés, ele tinha ligação com ar puro, com alimentação, ele era assim. Então, quando ele escolheu aqui, ele buscou isso para a família. Ele era mais velho do que a minha avó, e ele queria, na verdade, um local mais prático para ele. Ele era uns 15 anos mais velho que ela. Exatamente. Posso então, até assim, olhar. A vida inteira, energeticamente, eu tinha uma ligação com ele, como ele sendo uma pessoa difícil, dura, malvada, que às vezes era... E hoje, nesse momento, onde eu moro, está sendo paraíso. Eu não preciso de ar-condicionado, eu tenho ar puro. E eu meio que resgatei essa ligação com meu avô. Eu converso mentalmente com ele e digo, pô, vovô... Eu acho, Sueli, eu não sou psicóloga, como eu falei, mas talvez você esteja constelando por você mesma. Exato, de uma forma não assim, formal, né? Seguindo passo a passo, mas eu tô. Então, hoje eu vejo, puxa vida, meu avô, lá atrás, ele não se preocupou tanto com ele, porque ele podia dizer, não, eu gosto da chácara, eu vou ficar nessa chácara. Mas ele mais velho, com uma filha já com 10 anos, 9 anos, a criança precisava ir para a escola e tudo mais. Então, ele falou, não, eu vou sair, mas eu vou para um lugar. Então, ele se preocupou com as gerações seguintes. Então, ele podia ser um cara muito duro, mas ele também foi um cara muito amoroso. O amor dele foi deixar para as gerações futuras algo construído. Então, eu fiz um resgate emocional com o meu avô que eu nem conheci. Então, essa é a minha experiência em termos de resgate emocional. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque é justamente isso que a constelação, entre outras coisas, porque a constelação, ela, na verdade, me parece, eu não tenho certeza, que ela permite que a pessoa retire os seus bloqueios que atrapalham as suas crenças. Você às vezes é criado com a pessoa dizendo, você é preguiçoso igual seu avô, você não sei o que lá, você, né, enfim, né, aquela coisa assim. E aí você fica com aquilo, puxa, eu era preguiçoso igual meu avô, será que eu sou? Será que meu avô era preguiçoso? Ou será que meu avô sofria de anemia? Não é? Aliás, descobrir que o avô tinha anemia. Aliás, eu gostaria, já que você está falando nisso, quero emendar com o assunto, que é aquela questão do contexto genealógico. Eu entrei essa semana numa página no Facebook que eu acompanho, que é Genealogia Genética, que depois é um assunto que a gente pode falar ano passado. Mas nesse tema de genealogia, ninguém estava falando de genealogia genética, eles estavam falando que o rapaz estava muito triste porque ele descobriu que o avô dele se suicidou. O bisavô dele se suicidou. E aquilo causou um choque, porque nunca ninguém tinha falado que ele tinha suicidado. Aí eu falei para ele, por favor, veja o ano que foi isso. Aí ele foi lá, olhou e falou para mim, em 1913. Eu falei, olha, eu vou te contar uma história que um tio meu me contou. O meu tio Franz, que não é meu tio, é meu primo, mas por uma razão... é mais velho? Não é só porque era mais velha, porque minha mãe perdeu o pai muito cedo. Uhum. E quem assumiu a responsabilidade financeira pelo
Desenvolver educação das minha mãe e das minhas tias foi o pai dele, que era o meu tio Chico. Uhum. E então ele e a tia Lucy, que eram os dois irmãos, nós os chamávamos de tios. Outros, todos primos, tios, americanos falam muito assim. Uhum. Eu não chamo de tio, eu chamo pelo nome. Mas o tio Franz, no caso, é diferente. O tio Franz, um dia ele estava me explicando uma coisa de genealogia. Eu falei, nossa, tio Franz, eu achei a certidão de óbito aqui do vovô Machado, até levei, mostrei para ele, falei, está escrito que ele morreu de neurastenia. Aí ele falou assim, vamos ligar para o tio Carlos. Aí ligamos para o tio Carlos, que ainda era vivo, o tio Carlos falou, gente, neurastenia é como chamavam doenças psíquicas. O meu pai provavelmente, o tio Carlos era muito criança quando o pai dele morreu, o tio Carlos o pai do tio Carlos tinha 5 anos quando o pai dele morreu, ele não chegou, eles têm só tinha algumas lembranças. Ele falou, meu pai deve ter morrido de depressão. Exatamente. Aí o tio Franz falou assim, isso eu sabia, porque ele ficou muito... O tio Chico tinha contado para o tio Franz que ele ficou profundamente depressivo por causa da política do encilhamento. O encilhamento foi uma política econômica criada na virada do século XIX para o século XX e começou a inflacionar a economia. E as pessoas não sabiam lidar com a inflação. Uhum. Elas não sabiam precificar com a inflação, botar preço em cima quando tinha inflação. Então, elas começaram a perder dinheiro e muitas famílias perderam tudo nesse período. Uhum. E aí eu expliquei isso para o rapaz. Eu falei, pode ser, porque o meu bisavô teve uma depressão na época do encilhamento, que é a mesma época que o seu bisavô também se suicidou. E eu falei assim, o meu bisavô, graças a Deus, não chegou a se suicidar, mas ele teve uma depressão profunda e morreu dessa depressão. Ou seja, contextualizou o suicídio. Não foi um suicídio porque do nada, enfim, não se sabia como tratar a depressão. Então você já vê a pessoa, você já tem um sentimento por aquele seu antepassado diferente de simplesmente ser um perdedor. Ele não Olha, eu vou contar um caso para você de um cliente meu. Ele tinha uma raiva do bisavô dele, ele tinha muita raiva do bisavô dele, porque ele disse que o bisavô dele perdeu o filho dele, o avô morreu, e ele não ajudou a criar os filhos desse avô, e ele tinha muito dinheiro porque ele era juiz. Esse cliente meu tinha raiva, ele não queria saber desse bisavô. Ele falou, nem precisa pesquisar esse ramo. Eu falei, isso não existe, porque genealogia você tem que pesquisar todos os ramos. Isso, Eli, eu achei, é uma daquelas coisas maravilhosas que acontecem. Eu achei uma carta dele no Arquivo Público Mineiro, explicando para um amigo que o Getúlio Vargas havia, por razões políticas, havia destituído ele do cargo, que ele estava na miséria e que cortou o salário dele, Então, não é que ele não criou os filhos do filho que morreu. Ele quebrou financeiramente. Ele foi despojado dos seus direitos. Ele foi despojado dos seus direitos como servidor público. E, sabe, não tinha justiça trabalhista ainda, não existia previdência social, não havia nada. Tá certo? Então, a relação desse rapaz com esse bisavô mudou completamente. Mudou completamente. Mudou completamente, porque, olha, a constelação familiar trabalha nossas crenças limitantes. Quem escreveu isso? Andréia, uma amiga minha. Andréia. Então, é alguém que deve entender do assunto, porque ela está explicando de uma maneira mais prática, técnica. Técnica. E aí a gente vê que quando você pesquisa a genealogia, você está se livrando dessas crenças limitantes, né? Na medida em que eu achava que meu avô era só aquilo, eu descobri que era muito mais. Né? Ele não era só aquilo. Né? Uma outra coisa muito bacana, Sueli, da genealogia, mas muito bacana, é assim. Existem os mitos genealógicos, tá? Eu vou falar depois rapidamente sobre eles, mas as pessoas, às vezes, elas falam assim, elas escondem a sua origem, entendeu? Sim.
Sim. Elas escondem a sua origem porque o avô era analfabeto ou porque o trisavô veio puxar enxada no café. Uhum. E se há uma coisa maravilhosa, é a gente agradecer a todas essas pessoas por todos os sacrifícios que eles fizeram, porque nós estamos aqui por causa deles. Se faltasse só um deles, nós não estaríamos aqui, não seríamos nós. Exatamente. Eu estou falando isso genealogicamente, não estou falando isso de razão espiritual, não estou falando isso por razão psicológica, porque eu não entendo nada disso. Eu estou falando do que eu entendo, que é a genealogia. Então, a família do Paulo, meu marido, é uma família de imigrantes italianos. Nós estamos cada vez mais emocionados de perceber os sacrifícios que eles fizeram para que o Paulo pudesse ter sido um jornalista. É incrível, sabe? Né? Eu tenho isso também do meu lado. Meu pai veio do interior da Bahia sozinho, veio morar com 16 anos. Eu me lembro do papai dizendo para mim que várias vezes ele trabalhava, enquanto fazia faculdade de química, faculdade de contabilidade, várias vezes ele era vendedor de tecido, né? E ele dizia que ele não tinha dinheiro para almoçar, ele ia para a praia, para passar o tempo, para voltar para trabalhar. Então, isso, nesse momento, e aí eu vou fazer o link com esse momento que a gente está vivendo, isso dá uma força para a gente, isso dá uma gana, dizendo, gente, eu não vou desistir, porque o meu pai passou um perrengue muito maior. E aí eu vou reportar, até desculpa te cortar, vou reportar, por exemplo, que inúmeras vezes, quando eu estou para pirar nesse momento que a gente está vivendo, eu me lembro da minha avó me contando como é que foi na gripe espanhola. Que os corpos das pessoas eram colocados na calçada. Porque a pessoa morria dentro de casa, não podia ficar dentro de casa, você colocava na beira da calçada. E passava uma carroça empilhando, um burrinho. O cara empurrando, empilhava aquilo tudo e jogava numa vala comum. Imagina a dor de você viver isso. Então, quando eu me lembro disso que ela passou vividamente, que meu avô provavelmente também passou, e tantos milhões de pessoas passaram, isso me dá uma força para dizer, gente, hoje eu tenho Netflix, eu tenho luz, eu tenho telefone, eu posso falar com os meus parentes. Isso dá uma outra estrutura. Eu tenho internet. Foi o que eu disse quando veio o Natal, que vamos estar distante. Eu falei, olha só, tendo luz e água, para mim tá beleza. Entendeu? Mas isso te dá uma fúria, porque te contextualiza na vida. Então, por isso, eu acho que esse é o momento, mais do que nunca, da gente buscar nos nossos antepassados a força que a gente precisa para agora, para enfrentar. Olha, Sueli, eu vou dizer uma coisa. Os imigrantes italianos, quando chegaram no Brasil, prometeram para os imigrantes, isso quase todo mundo deve saber, por isso que eu vou fazer só um en passant. Tá. Os imigrantes italianos, quando chegaram no Brasil, prometeram para os imigrantes italianos um lote de terra. Quando eles chegaram, não existia lote de terra nenhum, eles tinham que trabalhar, eles tinham que fazer a tal conta no armazém da fazenda. Exato. Abrir a conta. Todo mundo aqui que tem mais que 40, todo mundo aqui que tem mais que 50 anos, deve se lembrar, mais que 50 precisa ter para isso. Precisa se lembrar que existia uma coisa que era assim, você ia na venda da esquina, você comprava uma lata de leite condensado e você marcava na caderneta. Isso. Você não vai lembrar disso, porque eu acho que não é do seu tempo. Eu me lembro. Para quem mora aqui no Rio, eu moro no Alto da Boa Vista, e aqui perto tinha ainda existia. Aí a pessoa punha na caderneta do vendeiro e na caderneta da pessoa. Isso. Essa caderneta, que é um sistema de crédito à la brasileira, isto é uma herança das fazendas de café. As fazendas de café do Rio, de São Paulo, de Minas, do norte do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Essas cadernetas é porque é aqui que os caras ficavam devendo. E aí eles cobravam dos imigrantes, muitos fazendeiros inescrupulosos cobravam dos imigrantes preços extorsivos. Preços extorsivos e exorbitantes para ele não perder essa mão de obra muito barata.
Existe um caso que eu vou citar até quem é, porque é um caso histórico. É a primeira fazenda de café que recebeu, foi em Araras, no interior do estado de São Paulo, do senador Vergueiro. Uhum. Eu tenho um amigo que é bisneto do senador Vergueiro, ele estudou com o irmão da Cristina, com o Júlio, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e às vezes ele até fala comigo no Facebook, e ele não gosta que eu... A gente tem aqui a Avenida Senador Vergueiro. Então é ele. Tá. E o senador Vergueiro, ele foi uma das pessoas que incentivou porque eles viram que a abolição era líquida e certa, e que eles precisavam vender o café e precisava ter mão de obra. Uhum. Aí, essa gente se juntou com os eugenistas, depois eu explico por quê, e eles quiseram trazer os imigrantes europeus. E acontece que, porque nós temos tantos imigrantes italianos nesse período da lavoura do café? Porque a Itália tinha acabado de ser reunificada, unificada, porque a Itália não era um país até 1870, a Itália só se tornou um país em 1870, o Brasil é um país antes da Itália, para você ter uma noção. A Itália era um monte de reinos, o reino de Nápoles, a República Veneziana, o reino de Roma. O Brasil, a Itália é mais nova que o Brasil, como país unificado, como nação, o conceito de Estado-nação. E aí os impostos ficaram caríssimos na Itália para os pequenos proprietários de terra. Uhum. Obrigada, Tom. Eram todos minifundiários e eles não tinham dinheiro para pagar, não tinham. Então eles vieram 2 ou 3 secas nos anos 80, 1880 e 1890, não lembro exatamente o ano certo, foi nas décadas, e as pessoas perderam tudo, tinha que pagar um imposto altíssimo, e a solução deles foi emigrar. E uma coisa que as pessoas não sabem, senador Vergueiro, isso aí, Cristina, eles foram para a primeira fazenda do senador Vergueiro em Araras, obrigada, Cris, e o senador Vergueiro começou a estapear os imigrantes e a chicotear. E isso deu um problema diplomático enorme para o Brasil. Por quê? Porque os nossos fazendeiros, não é o senador que fazia isso, era por ordem, o capataz. Exatamente. O capataz, era o clima. Os fazendeiros brasileiros achavam que toda mão de obra que ia lá puxar enxada no café era escrava e tinha que apanhar. Da mesma forma que batiam nos escravos. E isso deu um problema enorme, político, diplomático. Quase que a imigração foi suspensa para o Brasil. É que naquele tempo a gente já tinha um excelente Ministério das Relações Exteriores, porque o nosso Ministério das Relações Exteriores foi fundado, na verdade, pelo avô da diplomacia brasileira, que é o Alexandre de Gusmão, pelo pai do Barão do Rio Branco, que era o Visconde do Rio Branco, e depois pelo Rio Branco, pelo Barão do Rio Branco. A diplomacia só ficou ruim dos tempos para cá. São outros detalhes, outros detalhes. Mas era uma diplomacia que funcionava, e aí conseguiu reverter esse quadro. Conseguiu reverter, e aí teve que tratar reverter essa forma de tratar. E começar uma noção, Sueli, de direitos. Não havia ainda a noção de direitos humanos. Gente, a noção de direitos humanos é pós-Segunda Guerra. A noção de direitos humanos é pós-Segunda Guerra. Mas havia uma noção, pelo menos, de respeito ao ser humano, de respeito à vida, algo assim. Algo puxado mais para o cristianismo. Tá? Então, isso foi muito legal. E aí que os imigrantes vieram. E os imigrantes sofreram muito. Os imigrantes japoneses, eles sofreram demais, porque os italianos ainda tinham a mesma religião e uma língua parecida. Pelo menos, E isso valia para os espanhóis também, que tinham uma língua parecidíssima,
Dava para se entender alguma coisa. Dava para se entender e tinham a mesma religião. Agora, o japonês já era difícil, né? Agora, os japoneses, eles sofreram terrivelmente. Os japoneses sofreram muito enquanto imigrantes. Porque eles não tinham domínio da língua e eles se sentiam sempre enganados. A pesquisa dos japoneses aqui no Museu Brasil-Japão, ali na Liberdade, é maravilhosa. E quem descende de japonês e quiser fazer, eles dão todo o apoio para fazer a pesquisa lá. Bacana, eles têm, né, todos os dados. Muito legal. Até a gente falou de resgate emocional, a gente falou disso, que você tem agora um grande número de pessoas interessadas, né, nisso. A gente falou desse momento. Vou reforçar que quem quiser ver os vídeos do Um Minuto Mais Rico, é só entrar no YouTube. A gente faz vídeos bem curtinhos de dicas, são dicas muito práticas que eu aprendi com a minha avó, com os meus pais, mas principalmente com a minha avó materna, que é a tia-avó da Teté. A tia Anitta. E ela era muito, muito, muito bonita. Ela era bonita. Eu sei que o meu pai falava, a tia Anitta é muito linda, Aí, mostra aí. É a tia Anitta. Tá vendo? É a tia Anitta. A minha avó. Então, assim, então quem quiser, entra lá no canal, se inscreve, porque a gente faz um canal realmente focado para quem quer aprender, quem está indo morar sozinho também, que está perdidaço, como fazer, como quarar roupa, coisas assim bem práticas. Os vídeos são bem curtinhos e a gente não contrata boot, né? Aquelas compras de inscritos e tal. Então a gente depende muito realmente dos inscritos e de curtirem. E nos vídeos da gente, a gente tem 2 em especial que falam muito dessa relação, vou voltar a repetir, que é o que fala sobre o Receita de Família, que é estimulando as pessoas a resgatarem isso. Que até e nesse eu estou com os meus netos e eles estão fazendo biscoito, que é uma receita da trisavó deles, e está escrito na receita, por isso que a Sueli me falou assim, para distrair as crianças. Devia ser dia de chuva, alguma coisa. E ela pôs biscoito português. E precisa dizer que a mãe da nossa bisavó, nossa trisavó, ela era dos Açores, ela era açoriana. Isso. Então ela trouxe... E a receita tá lá no vídeo. Debaixo do vídeo. Tá no vídeo, tá lá. A gente também tem um vídeo que fala sobre os 3 R's, né, da sustentabilidade aplicados ao guarda-roupa, porque na nossa família... Acabou de entrar uma outra prima minha do lado dos Fonseca. Prazer. A gente tem a receita do biscoito, eu vou responder aqui para o Romulo. Tá na descrição do vídeo. Do vídeo. Isso. A gente fala sobre reaproveitamento também de roupa, porque existia um outro hábito, 2 hábitos muito interessantes que a nossa família tinha. Uma de passar roupa de primo para prima, de primo para prima, essas coisas. Então, eu já herdei muita coisa das minhas primas, da Suzana e da Gilda, só que como elas eram mignon, e eu sou uma mulher alta, chegou um momento... E a Suzana e a Gilda estão aqui vendo, é isso, Eli? Pois é. E, por exemplo, essa blusa aqui era da minha tia-avó. Isso aqui é herança da minha tia-avó, que ela falou, não vou mais usar, fica para você. Então, a gente estimula muito isso, que é o aspecto da generosidade, né, entre os primos. E outra coisa que a gente também descobriu foi que, familiarmente, os primos se ajudavam para encontrar um casamento legal. Nossa, isso nós descobrimos demais. No lado do Rio dos Oliveira Guimarães é impressionante. O primo de um lado é casado com o primo do outro. E como eles se ajudavam em arrumar bons casamentos, né, Sueli? 2 irmãos se casavam com 2 irmãs. Com 2 irmãs. Aí o primo do outro se casava com uma prima do outro lado. Era impressionante como eles arrumavam o casamento. A Beluxa está falando, eu vivia vestida de Fernanda. Não, Beluxa, nós duas, a Juliana Strigovski está aqui, nós duas vivíamos vestidas com as roupas da Maria Beatriz, da Maria Isabel e da Maria Carolina. Depois passava para mim, depois passava para Isabel Tereza. Que bom. O Hélio está dizendo que na família... Eu fico feliz que isso ainda existe nas famílias. O Hélio está dizendo que na família dele é assim. Então, e eu vou dizer, a Kelly...
peraí, é que essa da roupa na minha família já é tradição, beleza. E que se mantenha. Mais do que Que nunca, se mantenha. Porque é o Rafael Teixeira Pinto, é o Rafael. Porque existe uma coisa atualmente meio de, ai, não vou dar, porque tá... Gente, olha só, pelo amor de Deus, né? Enfim, não tem isso. É óbvio que você não vai doar trapo, mas você não vai dar trapo para ninguém. Não, você são roupas boas. Trapo são você roupas vai boas usar para passar pano de chão. Agora, tudo que é bom, que tá bacana e etc., manda para frente. Vamos fazer circular essa economia, gente. Os tempos agora, vamos aprender com o nosso antepassado. A Kelly, esta semana, mandou duas... A Kelly, irmã do Gladson, mandou 2 calças para... Não é tradição italiana, Rafael. Isso não é tradição italiana. Isso é tradição, Rafael, de gerações que passaram por muita dificuldade. Exatamente. Os nossos ancestrais, eu vou começar do século XVII, tá? Eles atravessaram uma crise de mineração, uma queda na Baixa do Ouro, várias perseguições políticas. Nós atravessamos no século XIX diversas crises econômicas, Exatamente. A crise da Guerra do Paraguai, a crise do encilhamento. O Brasil teve que pagar a sua independência, o Brasil pagou a sua independência. O Brasil pagou pela nossa independência. Isso foi tudo cobrado em impostos da população. Isso foi caríssimo. As pessoas tinham uma dificuldade imensa de sobreviver. Quando você lê os testamentos do século XVI de São Paulo, deixo para o meu sobrinho um par de botas. Isso é um par de botas. Tá? São os testamentos mais antigos. E olha, as alfaias da casa, que fala as alfaias da casa. Aí você pensa em 45 toalhas de linho, não. Uma toalha de mesa que a pessoa deixava no testamento. Isso é maravilhoso em genealogia, gente. Você lê os testamentos, é maravilhoso. E aí voltando àquilo, você começa a ter mais força. No fundo, você começa a ter mais força. Você diz, cara, eu não estou passando nada. Isso que eu estou passando não é nada. É bico. Né? E eu sou fruto de toda essa gente que lutou. Então, por que eu não vou conseguir? Então, é o resgate, né, emocional. Eu tenho, os meus irmãos, cara, por exemplo, aqui o livrinho, Teté, da mamãe, meu bebê, que meu avô preencheu, que dizia os presentes que ela recebeu de quem foi visitá-la. Leia os presentes. Um sabonete. Isso. Alguma coisa de linho branco. Uma prata de 5.000 réis. Um par de sapatinhos. O segundo par de sapatinhos. Isso. É isso. Esse Sueli, é sapatinho de tricô, Sueli. É sapatinho de tricô. Era isso. Olha, o Hélio Silvestre está chamando a atenção que ainda é comum na Europa as pessoas deixarem as roupas limpas e acondicionadas próximas ao lixo. Eu acho isso certíssimo. Também acho. As minhas filhas que fizeram intercâmbio, as minhas 4 filhas fizeram intercâmbio, porque eu sou rotariana e acho que quase todo mundo sabe. E eu me lembro a Paula, quando foi fazer as roupas dela, a host mother, a mãe de intercâmbio, falou, Paula, o que você não foi levar de volta para o Brasil, eu vou doar para os refugiados da Hungria. Acho que é isso, Maria Paula. Se você estiver aí, por favor, confirma. Eu não me lembro de que país. Todas deixaram... o excesso roupas. De bagagem, o excesso Lógico, de roupa, Sueli, porque ninguém vai trazer 4 camisetas de volta para o Brasil. Não faz sentido. A pessoa está trazendo presente, não faz sentido pagar mais por isso. Lógico, não faz sentido. Agora, Teté, a gente já falou bastante sobre resgate afetivo, emocional, e vamos começar a falar dos resgates, então, materiais, né? Essa coisa de possibilidade de cidadania... Bom, itens que a gente tem em casa. A possibilidade de cidadania, eu vou dizer, eu não sou especialista. Vocês têm que conversar
Aliás, a internet está cheia de informação, mas conversar com um advogado para ver se você tem direito à cidadania. Por exemplo, eu descobri agora eu descobri que a minha mãe, minha tia e as primas, todas delas, da geração delas, se eu sou uma senhora, vocês imaginam minha mãe. Bom, minha mãe já está vacinada 2 vezes, tá? Ela já tomou a 2ª dose. Vocês já imaginam a idade dela. Todas têm direito à cidadania portuguesa, porque elas têm um bisavô português, tá? E não é o nosso caso no Rio, porque no nosso caso seria um trisavô do Elmar, por exemplo, tá? Seria um trisavô do Elmar. Porque o nosso bisavô já é brasileiro, ele nasceu em Mamambuca, ali na região de Angra dos Reis. Exatamente. Mas o pai dele era português. O pai dele era português, eu até descobri de onde era, acabei de te dizer agora, que ele é de Guimarães mesmo, né, Sueli? Isso. Ele era Guimarães de Guimarães. De Guimarães. Então, o que você está dizendo é que, por exemplo, para a cidadania portuguesa tem que ser a partir de bisavô. A Sueli, olha, é assim, acho que é a partir de bisavô, italiano também é a partir de bisavô, muda polonês, muda alemão, isso tem que consultar realmente no escritório especializado em cidadania, não é minha especialidade. Não, entendi, mas você dá a consultoria. A minha especialidade é fazer árvore genealógica e achar os antepassados estrangeiros desse pessoal. E aí, com esse documento é que a pessoa pode ir atrás de obter a sua dupla nacionalidade. Eu consegui para uma moça. Aliás, é uma história. Dizendo que o trabalho dela subsidiou a montagem do processo para obtenção de nacionalidade da tia Ivete, do Hélio. Ah, o Hélio está dizendo isso? Tá, então, tá vendo? Não, você cria, você pesquisa os subsídios. Então, e aí porque a Ivete é prima da minha mãe. E a filha da Ivete, a Maria Beatriz Simões Correia, ela é médica oftalmologista no Rio de Janeiro. Ela é uma das minhas primas do Rio, porque a gente tem primo no país inteiro. A Beatriz ligou para mim e pediu... olha aí, cidadania portuguesa somente até avô. O Hélio está explicando. Os meninos da Cristina estão aí, eles também têm cidadania portuguesa, porque eles têm avô português. Olha aí, o Hélio está explicando tudo. E aí eu consegui os documentos. Tem uma outra moça que eu consegui, que é uma história maravilhosa, porque é uma história extremamente emocionante. Essa moça tem um avô que ela nunca conheceu. São aquelas emoções da genealogia. Porque quando o avô morreu, o pai dela tinha 9 anos. E quando a avó morreu, ela não tinha nascido. Então, ela não tinha histórias de família. E a mãe, ela perdeu o pai e a mãe com 20 anos. Ela perdeu o pai e a mãe num acidente com 20 anos. E, infelizmente, quando a gente tem 20 anos, a gente ainda não é muito interessada em ouvir do pai e a mãe as histórias de família. Não. Ela só sabia que tinha um avô português. Bom, eu vou contar en passant para vocês entenderem a emoção. O avô dela era um piloto português que lutou por Portugal na Primeira Guerra Mundial ao lado dos franceses. Ele se alistou ao lado dos franceses para lutar contra a Alemanha na Primeira Guerra. Nossa. Aprendeu francês muito bem e era um aviador de Primeira Guerra. Foi convidado pelo Antoine de Saint-Exupéry, autor do Pequeno Príncipe, que era piloto também. Piloto, e pelo Mermoz, que a gente fala Mermoz aqui, para ser piloto da Aeropostal. E mais, ele não falava português, ele foi convidado para ser o gerente da Aeropostal no Brasil. Nossa! Porque quando eles abriram a primeira linha aérea Paris-Buenos Aires, era assim, Paris... Açores, Natal, Rio de Janeiro, Buenos Aires. Era assim que era, porque
os aviões não tinham autonomia, eles tinham que ir se abastecendo. Como ele falava português, era piloto, dominava o francês, se mostrou de confiança na Primeira Guerra. Ele foi ser o piloto gerente da Aeropostale em Natal. Lá ele conheceu uma moça potiguar, com ela se casou. Essa moça potiguar é a avó da minha cliente. Que bacana! Imagina. É uma história emocionante, é emocionante. Ela entender tudo isso, né? E é emocionante porque e a gente achou notícias sobre ele, nós achamos coisas maravilhosas, nós achamos notícia em jornal do Rio, de São Paulo, de Natal, de Pernambuco, porque ele era uma pessoa, ele era um gerente de uma multinacional aqui no Brasil. Imagina. A gente acha notícias, foi maravilhoso. Nossa, e assim, também a gente pensa também naqueles itens de casa que a gente tem, que ficam dizendo assim, isso aí foi da rainha fulana. Mas se você também não consegue comprovar que você teve contato com a rainha, fica difícil, né? As pessoas vão criando. As outras razões que se faz genealogia é validar histórias familiares. Então, as pessoas falam, meu avô lutou na Guerra do Paraguai. Será que lutou? Então, vamos fazer genealogia e descobrir se ele lutou mesmo na Guerra do Paraguai. O meu tetravô tinha 300 escravos. Aliás, eu vou até abrir um parênteses. É muito difícil achar registros e documentos de pessoas que foram escravizadas. Mas, felizmente, a gente acha 2 tipos de registros no Brasil para você poder fazer a genealogia. O Lito de Souza entrou aqui, ó. É o Lito de Souza? É o Lito... não. Tá, é o Rafael falando. É porque senão a gente acaba... Não pode, Os inventários e testamentos, os inventários e testamentos e os registros de batismo, porque todo mundo era batizado. Aproveito e já dou mais uma dica de genealogia. É porque você está falando de quem foi escravo. Escravizado. A dificuldade de buscar os registros dessas pessoas. Muito. Né? É muita dificuldade. E aí vai sempre uma dica. A família escravizada, geralmente, ela tem o nome da família dos seus senhores. O caso clássico é o Pelé. O Pelé se chama Edson, todo mundo sabe o nome do Pelé, né? Edson Arantes do Nascimento. Arantes é a famosa família de cafeicultores de Três Corações. Tá? A família eu conheço bem esses ramos porque eu tenho um ramo em Três Corações. Vocês sabem disso, então eu pesquiso muito lá. E a gente acha todos os Arantes. Então, o outro é o nosso querido. Então, o Grande Hotel. Então, a origem do sobrenome dele tem relação com os senhores que eram donos. Porque as pessoas não tinham sobrenome. Os escravos chegavam, era um número, né? Mas nos registros, antes de eles serem alforriados, que é a liberdade por livre vontade do senhor, ou antes da Lei Áurea, essas pessoas eram sempre batizadas, todos se casavam na igreja, ao contrário do que as pessoas pensam. É muito difícil você achar uma pessoa que os pais não são casados. É muito difícil você achar. Você acha, assim, filhos de aventuras amorosas, mas você não acha filho de concubinato. É muito, muito raro você achar. A gente acha, mas é raro. Entendi. Inclusive os escravizados. E, inclusive, os escravizados também tinham que fazer habilitação de casamento, caso eles fossem parentes. Tá? Se um escravizado fosse casar com o outro, que eles fossem primos de segundo ou terceiro grau, eles faziam habilitação igualzinho aos seus senhores. E você sabe que no Sudeste todo mundo é parente de todo mundo. No Sudeste do Brasil. Porque as pessoas... os lugares eram muito pequenos, como eles escreviam. Era muito pequeno e
não tinha com quem casar, Não tinha. todo mundo casava lé com lé, cré com cré, entendeu, Sueli? Exato, era o que tinha. Você casava com o Sabe, que tinha. você casava com o que tinha. Não tinha muita escolha. Então, falar casamentos arranjados. Não são bem arranjados também. Também um pouco. Para quem tinha muitas terras, fazia-se muito casamentos arranjados. Uhum. Meu tio Franz falava de uma determinada família ao qual ele pertencia, e ele falava, essa família tal não casa, anexa. Como anexa, tio? Anexa, que eles são caipiras e eles falam anexa. As piadas do meu tio Franz. E ele fazia muito essas piadas. E eu aprendi muito genealogia com ele também, porque o tio Franz fazia uma coisa maravilhosa. Ele fazia sempre a relação história-economia, história-economia. E ele falava... Você vê, o tio Franz era uma exceção da coisa da mulher, né? Ele, nesse caso, era um homem que era um grande pesquisador. Mas a mulher dele, a Tia Isa, tinha uma árvore genealógica na cabeça. Tá, entendi. Ele conseguiu fazer porque tinha... Uma grande mulher. A Tia Isa tinha uma árvore genealógica na cabeça. Ela ajudava muito. Era maravilhoso. Teté, vamos falar, então, porque a gente já está... dessa validação, Sueli, essa validação. A gente tem que descobrir se realmente é verdade. Eu quero falar dos 5 grandes mitos genealógicos do Brasil. Tá. Todos os países colonizados, eu quero falar isso, que isso é muito importante. Antes de falar disso, eu vou falar de uma coisa muito importante. Quando você faz genealogia, você não vai atrás do sobrenome. Porque sobrenome na cultura luso-brasileira é uma coisa muito complicada. Se você descende de espanhol ou de italiano, é mais fácil achar os seus ancestrais pelo sobrenome. Uhum. Ou alemão, se você descende, é mais fácil. Mas nós, a maior parte do povo brasileiro, tem sempre um ramo português que quer descobrir e fazer. Uhum. Certo? E que é o nosso caso, e que é o caso de tanta gente que está aqui. Você não vai atrás de sobrenome. Sobrenome não quer dizer absolutamente nada. Porque existia várias coisas. Sobrenome só foi regulamentado no Brasil, eu até tenho isso anotado, eu anotei para não errar a data. O sobrenome foi regulamentado no Brasil pelo decreto 4857, assinado pelo Getúlio Vargas em 1939. Muito recente. Muito recente. Então, o que acontece? Vários irmãos da mesma família podem ter sobrenomes diferentes. Eu vou mostrar para vocês aqui, a certidão da minha mãe, Então, Teté, por onde a gente deve pesquisar? Se não é pelo nome... Espera aí, eu vou explicar. Por documentos. Tá. São os documentos que provam. Tá, e entendi. felizmente, depois eu vou explicar por que nós temos facilidade de achar esse documento. Essa é a certidão de nascimento da minha mãe. Tá? Vou dobrar aqui para vocês verem. Olha como minha mãe foi registrada. Não dá pra gente ver, Teté. Não dá? Não, fala pra gente. Minha mãe foi batizada apenas como Lívia. Lívia. Ela não tem sobrenome. O meu pai é batizado, registrado apenas Rômulo. Só Rômulo. O meu tio é batizado Protógenes. A minha tia é batizada Isabel Teresa. Todos os filhos do meu avô Silvio são batizados apenas com um sobrenome. Uma única exceção é a minha tia Terezinha, que eu não sei porque ela foi registrada Terezinha Fonseca Guimarães. Entendi. E a única exceção antiga é o meu próprio bisavô, Silvio. Já que ninguém enxerga, não adianta, eu não consigo mostrar a certidão, né? Não, mas você pode citar. O meu avô, Silvio, e os avós de vocês, da Sheila, da Gilda, quem mais está aí? Da Suzana. Sim, sim. Eu Marzinho, se tiver... Bom, eles foram registrados com nome e sobrenome, mas aí eu, conversando com uma pessoa especializada em registro,
Ela falou, escuta, o que fazia o seu bisavô? Eu falei, ele era funcionário federal. Ele falou, é por isso, ele era acostumado com a burocracia. Exatamente. Então, eles registraram, o vovô Juvenal registrou os filhos com nome e sobrenome. E o resto, todo mundo só era registrado com o seu primeiro nome. Por quê? Porque Brasil, Portugal, Espanha também é registrada só do primeiro nome. A tradição cartorária é herdada da igreja. E aliás, as leis internacionais também são herdadas da Igreja Católica, uma coisa que pouca gente sabe. O direito internacional público é herdado da Igreja Católica. Os registros civis de Brasil, Portugal, França. Acabei de traduzir um registro da França para uma pessoa também, era a mesma coisa, só o nome próprio. Por isso que não tem sentido. É até meio risível para quem faz genealogia, você fala assim, eu sou Cavalcante com T, T-E, o outro falar, eu sou Cavalcante com T-I. É ridículo isso. Eu sou Melo com 2 L's, você é Melo com L só. Ou então, eu sou Correia, você é Correia. O Correia é mais chique que o Correia. É relevante. Isto é absolutamente irrelevante. Muitas pessoas assumiam como sobrenome de adulto os sobrenomes dos seus padrinhos. O caso clássico são os irmãos Bartolomeu e Alexandre de Gusmão. O pai deles se chamava Ferreira. E eles assumiram o Gusmão do padrinho. Eles assumiram o Gusmão do padrinho. E as mulheres todas, isso é uma coisa, as mulheres não tinham importância. As mulheres só tinham importância quando elas tinham que gerir uma propriedade. O marido morreu, o pai morreu, o marido sumiu lá no meio do mato, preando índio. Foi pra guerra e morreu. Foi pra guerra e morreu. Aí ela assumia importância porque ela tinha... aí ela tinha sobrenome. Ela tinha uma relevância econômica, né? Então é diferente. Isso. Aliás, como toda relevância é sempre econômica. As mulheres só passaram a ter importância na sociedade quando elas passaram a consumir, a definir o consumo. Então, Teté, só para a gente voltar, o primeiro passo... Não, voltando. Então, as mulheres tinham sobrenomes devocionais. Você vai achar uma mesma bisavó chamada Teresa Maria, uma trisavó, Teresa Maria do Espírito Santo, Teresa Maria de Jesus, Teresa Maria de São José. Ela tem vários sobrenomes, depende do filho que está nascendo, que isso vai aparecer na certidão de batismo do filho, e depende para quem ela fez promessa. Ah, entendi. E aí, no caso, como é que você chega à conclusão que aquela é a pessoa que você está procurando? Porque ela é casada com o coronel João, ou ela é casada com o João, com o Pedro, com o Paulo, que tem um seu sobrenome. Então a gente chega à conclusão que a gente não vai achar tudo pronto assim. Vou jogar no Google o nome e vai se fechar. Esta é a maior ilusão. Esta é a maior ilusão. Inclusive, as pessoas usam muito, inclusive eu uso, todo mundo usa, o Family Search, que é o site da Igreja Mormon. Os Mormons fazem... Eu não sou Mormon. Eu preciso até dizer isso, eu sempre explico isso para as pessoas. Mas eu admiro muito o trabalho que eles fazem de preservação de documentos no mundo. Eles fazem acordo. Por exemplo, você está numa universidade, você não tem quem preserve os documentos. Você liga para eles, eles fazem um acordo com vocês, eles microfilmam toda a documentação para você. Tá? Você tá e eles fazem isso no mundo inteiro. E os Mormons, eles têm 3 bilhões de nomes registrados. 3 bilhões de nomes registrados. E você pode não achar o do seu ancestral. Porque ou não foi microfilmado, ou não está lá, ou nosso ancestral usa um nome diferente. Eu tenho uma tetravó, eu tenho uma eu tenho uma trisavó, Teresa Maria Gomes. Se ela tivesse um nome tal como o padrão de hoje, ela deveria se chamar
Tereza Maria Gomes Doval. Tá? Esse deveria ser o nome dela, porque a mãe dela era Gomes e o pai era Doval. Uhum. Ela se chama, numa certidão de batismo de um filho, Tereza Maria de Jesus, na outra Tereza Maria do Espírito Santo, na outra Tereza Maria de São José, na outra só Tereza, só Tereza. E como que eu sei que é ela? Eu sei que é ela porque ela está casada com o Sebastião Doval. Parece sempre o mesmo marido. E né? é na mesma cidade, e eu falo, não é possível que essa cidade, que era Queluz, que ela se casou em Queluz e teve alguns Que o filhos cara em tenha Queluz. se casado 2 vezes com uma mulher com o mesmo primeiro O nome. nome, não é possível, em Queluz de Minas, que hoje se chama Conselheiro Lafayette. E isso é outra questão. As cidades no Brasil mudam muito de nome. As cidades mudam terrivelmente de nome. Então, para fazer pesquisa genealógica, você tem que ter alguns conhecimentos de história, de geografia, de um pouco de política, para você saber por que mudou, por que queria mudar de nome. Depois, o Getúlio mudou muito o nome das cidades. Os governos militares dividiram as cidades. Isso é outra questão. Você pega, por exemplo, a cidade de Sorocaba. Sorocaba ia de onde é Sorocaba hoje até onde é Santana de Parnaíba, onde está. Você pega, por exemplo, Angra dos Reis. Angra dos Reis era uma coisa enorme. Aí aquilo foi tudo dividido. Você pega Uberaba, eu peguei agora Uberaba em Minas Gerais, era uma coisa absurda. Hoje, Uberaba são 18 cidades, o que era Uberaba. Então, é muito complicado fazer essa pesquisa. Você tem que pesquisar a formação administrativa da cidade. E o Uberaba, antes de ser Uberaba, se chamava apenas o Sertão da Farinha Podre. Joia. Alguém tem... Eu vou abrir aqui para a gente... Já está há um tempinho, então já vou abrir para alguém ter alguma pergunta, então, alguma dúvida. Isso. A gente já está falando sobre o caminho das pedras para as pesquisas, né? Para você ir atrás das certidões. Você não Eu vai vou falar achar... dos 5 mitos genealógicos. Sim. Eu gostaria que, se alguém quisesse fazer alguma pergunta, que fizesse. Agora, a gente já entrar já no finalzinho. Então, vamos em frente, Teté. Vamos em frente. Tá, então vamos em frente. Eu vou falar dos 5 mitos. Isso. Todos os povos que foram colônia têm mitos genealógicos. Existem os mitos genealógicos comuns em toda a América. Existem os mitos genealógicos da Oceania. Uhum. Os nossos mitos genealógicos com os da América do Norte são parecidos. Como são parecidos também mitos genealógicos da América Espanhola. Eu vou falar primeiro de um mito genealógico. Todo mundo que vai fazer a história da sua família vem contando a história de uma condessa, ou duquesa, ou viscondessa. Ela tinha que ser nobre. Que se apaixonou pelo cavalariço, fugiu com o cavalariço para o Brasil, e por isso que a pessoa tinha uma grande fortuna para receber na Itália, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, nos lugares onde existia nobreza. E a pessoa ficou pobre, então porque ela fugiu com o cavalariço. Existem algumas coisas engraçadas nessa história. Ela nunca fugiu com o jardineiro, nem com o cara que servia a mesa, e nem com o cavalariço, nada disso. É sempre cavalariço. E isso, o Raul Almeida Prado, que é um famoso zootecnista especializado em equinologia, explicou. Porque de todas as funções de nobreza, o cavalariço era a função mais nobre, porque ele que cuidava de uma dos cavalos, riqueza, que era a grande propriedade. Então, nunca é um servidor de mesa que... porque a gente já está com 1h30, vamos dar... É um servidor de mesa. Então, desconfie muito. Pode ser que o seu caso seja
o que você seja realmente de uma família nobre. Mas eu nunca achei, fazendo pesquisa genealógica dos 14 até a idade que eu estou agora. Nunca Dos 14, achou, nunca a achou uma tal conexão nobre da que fugiu com o gente. cavalariço. Nunca, e muito menos que as pessoas contam a herança que ela tem para receber. Tá, entendi. Então, Tá? olha só, já quebra logo essa coisa de, eu vou descobrir que alguém, que eu tenho direito lá, alguma coisa, né? Esse então... mito também é muito comum ser dos Estados Unidos, tá? Os americanos contam muito essa história, que ele tinha um tal, que era nobre na Inglaterra e ela fugiu. O segundo grande mito genealógico do Brasil é assim: eu descendo de uma índia pega a laço. Tá? Isso é o mais comum. É o mais comum. E esse é um mito do assédio sexual. Sim, o primeiro mito é o mito da vocação, da desejo de fidalguia. O segundo mito é uma agressão sexual. Sim. Nós sabemos que as mulheres foram muito estupradas, nós sabemos Índias tudo negras, isso. Índias negras, etc. Mas eu vou falar para você, eu já fiz mais de uma centena de árvores. Eu sempre achei a pessoa se casando com aquele cara. Sendo negra, ela sempre estava casando. Sendo negra, sendo índia, porque a gente até sempre supõe que nas pequenas comunidades era impossível viver um concubinato sem casamento. Entendeu? Sim, sim. Então, dificilmente essa índia foi pegar laço. Você vai achar essa índia pegar laço. Ela pode até ter sido pega laço, mas depois ela foi... Não, ela não foi pegar laço, Sueli. Ela não foi pegar laço. Sueli. Não foi, Sueli. Não foi. Tá, não tá foi. Um outro mito é assim: eu não consigo fazer minha árvore porque o meu trisavô veio clandestino num navio. Olha, gente, eu vou dizer para vocês. Se há alguém que entende de navegação no mundo, são os portugueses e os italianos. Se há dois povos que entendem, e mais os espanhóis e os ingleses. Essa gente entende de navegação pra caramba. Clandestino num navio, imagine. O clandestino imediatamente seria posto ou junto à tripulação para fazer algum serviço dentro do navio. Entendi. E certamente ele estaria na lista de bordo. Entendi. Tá? Eu acho mais fácil você ser clandestino hoje num avião do que você ser clandestino num navio, onde a pessoa durante 30, 40 dias ficava vendo todos os passageiros. Você o tempo todo cruzava com as mesmas pessoas, né? Exatamente. Esse mito é comuníssimo nos Estados Unidos, comuníssimo na Argentina e no Peru. Todo mundo alega que não consegue avançar na árvore porque o passageiro era clandestino. Isso aí é o outro mito é assim, quer ver, Sueli? Ó, eu me chamo Cardoso, o Fernando Henrique também, então eu sou parente dele. Tá? Eu me chamo Braga, o Roberto Carlos também, eu sou parente do Roberto Carlos. Olha, com exceção das famílias que eu vou citar aqui, tá? Algumas do Brasil, que são únicas. A família Buarque de Holanda é uma família só. Tá. Todo mundo é parente entre si de alguma maneira. As famílias Cavalcante, todos são parentes entre si de uma maneira ou de outra. Os Albuquerque, são todos parentes entre si de uma maneira ou de outra. E os Almeida Prado, tá? E os Silva Prado. Esses aí, todos, esses que eu estou dizendo para você, é a mesma família. O resto, eu posso ser Guimarães do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste, do Brasil. É o meu caso. Eu sou Guimarães do seu lado, eu sou Guimarães do outro. Isso. Então, é muitíssimo... então, as pessoas, esse é o mito da autoimportância. É o mito do Big Brother. Eu quero ser importante. Eu quero ter uma conexão com a Rainha Elizabeth. Isso. Eu acho que fazer a árvore genealógica em busca de fidalguia é legítimo, é lícito,
todo mundo pode fazer, maravilhoso, pode ser feito. Porém, eu acho dificilmente, muito... dificilmente você acha esse ramo. Outra coisa que eu quero dizer. A gente consegue fazer a genealogia da gente, se tiver sorte de achando as certidões, porque muitos livros se perderam, se queimaram ou foram comidos por insetos. Exatamente. Por isso que eu valorizo o trabalho dos Mormons. Até 1563. Por que 1563? Porque 1563 foi quando a Igreja Católica Apostólica Romana, seguida depois pela Igreja Anglicana, seguida depois pela Calvinista e depois pelos luteranos, determinaram que todas as paróquias tivessem 3 livros: nascimento, casamento e óbito. Entendi. Algumas igrejas católicas e luteranas, e todos os seus sucedâneos, como presbiteriana, metodista, etc., etc., que são luteranas, elas têm também a Igreja do Cristo, tá? Que as igrejas, elas têm os livros da confirmação de fé e do crisma. As listas de embarque, vou voltar à questão porque eles estão debatendo isso aqui, as listas de embarque dos navios eram todas checadas e rechecadas. Por isso que vamos ao próximo mito. O próximo mito é assim: o meu avô chegou com, o meu trisavô, tetravô, chegou com 4 filhos. 2 se perderam no navio. Impossível. O processo de imigração no Brasil foi um processo extremamente controlado pelo Estado. Tá? Foram criadas sociedades protetoras da imigração que financiavam a vinda, o que diferencia a vinda dos nossos imigrantes dos imigrantes americanos, porque os imigrantes americanos pagavam a própria passagem. No nosso, mais de 99%, quem pagou a passagem foi o governo. Depois eles pagaram isso para os fazendeiros, em trabalho. Depois havia o reembolso, né? Mas porque não existe almoço de graça, tá? Não, como você falou naquela sua live, tá? Naquele seu vídeo. Um dos vídeos eu quebro esse não vídeo. Existe almoço de graça, isso. Os imigrantes pagaram depois, mas sempre, sempre, sempre constava o nome sempre. Sempre. Acho que alguém quer fazer alguma pergunta, Sueli. Você pode dar uma olhadinha aí? Porque os portugueses recém-chegados ao Brasil solicitavam seus registros aqui sem constar o nome da freguesia de origem. Nos registros, geralmente constava apenas Portugal como local de nascimento. O Hélio está perguntando isso. Por quê? Hélio, não só os portugueses, como todos. Nós temos que imaginar o seguinte: o imigrante chegava. O processo de imigração brasileiro é um processo que privilegiou a família, então a pessoa deveria... eram mais benquistos os que... Quem vinha com os solteiros. Família. Não os solteiros. Quem vinha com família, de preferência até com o pai, a mãe, o sogro e a sogra. Porque o interesse era fixá-los aqui. Lembra do processo de eugenia, que a ideia era embranquecer o povo brasileiro, por isso que tinha que vir os europeus? Então, que isso foi associado com o processo de imigração. Então a gente tem os imigrantes chegavam, a lista deles constava da lista de embarque do navio. A lista de embarque tinha que bater com a lista do registro de imigração na hospedaria dos imigrantes no Rio, que é na Ilha das Flores, na hospedaria dos imigrantes do Espírito Santo, na hospedaria dos imigrantes em São Paulo, que existia, os pobres que vinham para São Paulo já tinham que passar por 2, uma em Santos e outra na capital. Tá? Na cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, que eram os portos de receber imigrantes, tá? E os que iam para Minas também tinham que passar em Santos, tomavam o trem, ia para Minas, ou Juiz de Fora, ou Uberaba, ou Belo Horizonte. Então, eles passavam por diversas triagens. Tinha vários cheques, tinha várias checagens. Isso. E aí...
vamos supor, Hélio, vamos supor que ali falaram assim, o senhor é de Portugal, tá bom. É Zabeira, é Zabeira. Para beira, para o cara já estava bom. O sujeito precisava entrar. Ele estava 30 dias dentro de um navio, com sogra, avô, avó, criança, filho na barriga, criança chorando de um lado. Ele precisava entrar no país. Esses registros, normalmente, das freguesias, a gente vai achar da onde que é, quando casa um filho, quando batiza. Por quê? Porque aí o padre pergunta, vocês são casados em qual paróquia? Porque freguesia é sinônimo de paróquia. Freguesia é sinônimo de paróquia. Vocês são casados em que freguesia? Eu sou casado na freguesia Nossa Senhora da Conceição de Santa Clara, Açores. Aí sim, você acha... que puxava isso, aí que puxava. Porque o padre queria saber se ele estava batizando uma criança bastarda ou não. Porque isso tinha que constar no registro. Isso é que era relevante. Isso é que era relevante. Alguém está brincando assim, qualquer nome na época estava bom. Isso, qualquer nome estava bom. Agora, ser bastardo, de jeito nenhum. Exatamente. Tinha que ser rápido. E aí você ainda tem também aquela coisa que algumas pessoas escreviam errado, né, Teté? Bom, isso de escrever, Sueli, muitos dos nossos imigrantes que vieram eram analfabetos. Aliás, dentre as gratificações, eu tenho um cliente que ele tem uma felicidade enorme, que ele descobriu que as 4 bisavós dele eram alfabetizadas. Então, ele se sente uma pessoa hoje intelectualmente privilegiada, porque ele não descende de mulher analfabeta. Pelo menos até a bisavó, ele não descende. Entendi. E voltando, então, vamos supor, isso aconteceu na família Nucci, que é a família do meu marido. Teté, você está um pouco fora, você está fora do desculpa, quadro, é que eu fui pegar o caderno, Eles são NUTI, eles são assim. Vê se dá para enxergar, ó. Dá, NUTI, tá. O registro no museu na Hospedaria dos Imigrantes foi feito MUTTI. Nós demoramos 32 anos para descobrir a cidade na qual o avô do meu marido havia nascido. Porque não havia um documento hábil que dissesse nem religioso, nem civil, nem o casamento deles. Mandei levantar a habilitação de casamento. Falava Tosca. Tosca é uma aldeia minúscula na Itália, de um lugar... Escrevíamos para lá já, o Paulo escreveu várias vezes, mas ele não era de lá. Tosca é uma aldeia em Parma, um lugar minúsculo. Como é que vocês descobriram? Nós descobrimos através do registro de batismo de um dos sobrinhos dele, que perguntaram aonde que o avô tinha nascido. Ele falou, eu nasci, aliás, é um lugar maravilhoso, eu nasci na ilha de Elba. Uau! E eles são da ilha de Elba, que a ilha de Elba pertence a Livorno, Livorno pertence à Toscana. Então, eu acho que eles falavam aquilo num... Ia chutar, Toscana ele estava falando, ou então ele queria dizer, eu sou no Tosco. Tosco, enfim. E escreviam Tosca, entendeu? Ou seja... E agora eu vou fazer uma pergunta para você. Vou te fazer uma pergunta. Imagina se você está chegando num porto, depois de 35 dias de viagem, você está chegando no Rio de Janeiro, está fazendo 38 graus à sombra. Você nunca viu aquele calor horroroso na vida. Uma umidade. Uma criança está chorando, a outra está com fome, a outra está vomitando, a avó está reclamando, a outra nona está fazendo não sei o quê. Você acha que o seu cara ia reclamar com o cara da migração se ele escreveu Greco com 2 Cs ou com um C só?
Não, Jamais. não tem a mínima condição, não tem a mínima O condição. cara escreveu greco do jeito que ele queria. E o cara falou, tá ótimo. Mesmo que ele soubesse ler e visse que estava errado. Vai O qualquer negócio coisa. dele era entrar, ele precisava comer. Teté, para a gente poder agora já partir para o encerramento, vamos responder a uma dúvida da Ana, que ela fala como lidar com a adoção na árvore genealógica, o que fazer quando se desconhece completamente parte dos parentes. Vamos falar isso do aspecto, a gente já falou do aspecto afetivo, vamos falar agora do aspecto prático, né? Que a gente está falando agora. Hoje, felizmente, se você se a pessoa faz questão, se o pesquisador que está, o cliente, o consulente, como eu gosto, questão absoluta de conhecer a família biológica dele, existe uma alternativa. Uma das alternativas é buscar fazer um exame de DNA. O exame de DNA barateou muito e hoje diversas empresas oferecem. E alguns desses exames, e eu não vou falar porque eu tenho que fazer propaganda, isso é complicado, e eu não vou fazer isso. Alguns exames oferecem localização de parentes próximos pelo seu DNA. Uhum. Vamos supor, Sueli, que nós não soubéssemos que fosse primas, mas você tinha feito o exame e a Suzana tinha feito outro e eu também, tá? Eu vou dar um exemplo. E o Brás, que está aqui, meu primo também tinha feito. Na hora que eu fizesse esse exame, ia aparecer assim, você tem 3 primos no Rio que já tinham feito exame, um primo que mora numa cidade da Grande São Paulo e uma outra prima que mora na Grande São Paulo. Eu estou falando, por exemplo, porque tem uns primos nossos aqui. E eu poderia entrar em contato com esses primos e tentar descobrir como eles são meus parentes. Mas para isso tem que ter uma base de pesquisa de DNA, ou seja, você tem que ter uma base de banco de DNA. As empresas que têm as melhores bases de DNA do Brasil são essas que você deve escolher. Entendi. Quem quer descobrir quem é pai ou mãe. Eles não prometem que você vai descobrir agora, mas você pode descobrir ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Conforme for dando entrada de material conforme for dando entrada. Eu não sei se isso responde a pergunta da Ana ou se a Ana... Ana. Responde, acredito que sim, ela ainda não tecou nada, então tudo bem. O Márcio, aqui foi dado um exemplo que Márcio e Albeia entenderam Máximo Alveia, né? Quer dizer, você vê, enfim. Está falando que tem uma empresa nos Estados Unidos que faz o mesmo teste que a gente está falando, né? Ele copo, isso aí Esse teste é feito por empresas americanas, alemãs, todas são americanas, quase, todas são tecnologia americana, e dizem que existe uma italiana, qual me esqueci o nome, mas eu prometo depois, se alguém quiser, eu procuro, que agora, a questão para quem está procurando o pai ou a mãe, não é fazer um baita exame de DNA, é saber quem tem a maior base de dados no meu país. Exatamente. Para poder... as chances são maiores, né? Se você acha que sua mãe engravidou na Itália, você tem que pegar uma empresa que faz a melhor base na Itália. Se você acha que sua mãe engravidou na Argentina, porque é impossível saber. Tá? É isso. Tá. Será que respondeu? Respondeu, ela agradeceu aqui. Obrigada, Teté. Beleza. Tá ok. Para a gente poder já chegar no final, uma coisa, a gente tem uma surpresa. Quando a gente for postar esse vídeo no YouTube, no nosso canal, porque ele vai estar gravado tanto aqui no IGTV agora, mas também depois a gente vai postá-lo no YouTube. No YouTube, quem quiser participar, a Teté, ela está atolada de consultoria, mas ela está oferecendo, a gente vai sortear 3 horas de consultoria com ela, seja para você começar a sua árvore, seja para ela te dar dicas de pesquisa profunda, mas já vai ser divulgado isso no canal. No canal, no YouTube, 1 Minuto Mais Rico, a gente vai colocar lá as regrinhas, você tem que fazer um comentário sobre a live
e ser inscrito no canal. E aí, automaticamente, você vai estar participando desse sorteio, que são 3 horas, que vocês já viram que são muito valiosas com a Teté a respeito disso. Uma coisa também para a gente poder já encerrar, que a gente nem viu o tempo passar, a gente está aqui há quase 2 horas. Nossa! Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, se manifeste agora. Mas uma coisa muito importante, que é uma dica, aproveitando esse momento de introspecção que a gente está sendo obrigado a viver, façam seus diários. Porque muitas das coisas que a gente acaba pesquisando e conhecendo um pouco mais do detalhe da riqueza, da vivência, vem através de coisas escritas, de diários. Então, eu tenho um amigo meu que mora hoje na Espanha, que ele também está fazendo isso, que ele começou a fazer diário. Porque um dia ele vai morrer e as filhas vão entender aquele momento, como é que foi a angústia dele, o que ele viveu naquele momento, né? Então, assim, façam seus diários, tanto por uma questão reflexiva, interna, como também para quem vier depois. Vai ser muito rico, né? E eu gostaria de, complementando isso, Sueli, de falar uma coisa muito importante. Quem tem filhos, quem tem sobrinhos, por favor, contem para os seus filhos, para os seus sobrinhos, quem vocês são. Olha, nós somos uma mistura de preto, de branco com índio. O que eu sei, o que eu posso te contar minha avó era italiana, o marido dela era português, a minha outra avó era espanhola, minha outra avó era índia. Tudo que você se lembrar, entendeu? E contem para os seus filhos como vocês se conheceram, como vocês se apaixonaram, como seus pais se casaram, que ano seus pais se casaram. Minha mãe casou de vestido de noiva, você se casou de vestido de noiva. Como é que foi o casamento? Contem para os seus filhos, contem para os seus sobrinhos, contem para os seus netos. Contem para todo mundo quem vocês são. Por favor, contem. Isto dá sentimento de pertencimento. Começa por aí. Olha, minha avó fazia uma polenta maravilhosa. Assim que você souber cozinhar, eu vou te ensinar como faz a polenta da minha avó. Exato. Porque, como eu falei, tudo isso, culinária é cultura. E é a proposta da gente, né, Teté, desse canal, é a gente compartilhar a riqueza. A gente não está mais na fase de acúmulo. O acúmulo levou aonde a gente está hoje. Agora, a era precisa ser outra, precisa ser do compartilhar. E é por isso que a gente ficou aqui nessas 2 horas compartilhando com vocês tudo isso. A gente espera que tenha sido muito proveitoso, que vocês tenham curtido. Se perderam alguma coisa, a gente vai estar salvando. Eu vou também colocar o contato da Maria Fernanda, porque ela presta consultoria profissionalmente. Vocês já viram que é uma grande consultora a respeito do assunto e não é nada muito simples, mas que vale a pena. A gente está vivendo um novo mundo, uma nova era. Vamos começar a fazer a diferença agora. Olha, né? A Fátima está aqui, ela é a prima do Paulo. Ah, que bonitinho. O Bruno está aí, o Bruno é meu cliente. Ah, seja bem-vindo, Bruno. O Bruno, ele tem um entusiasmo enorme pela genealogia, ele é um grande pesquisador. Ele não sabe, ele é um grande pesquisador. Começa com essa comichão toda, né? Sueli, eu vou pedir para você pôr os meus 2 sites. Vou. Tanto Descubra Seus Antepassados, que é meu site comercial, como Brava Gente Brasileira, que é o meu site institucional, que Perfeito. É um site que eu faço desde 1997. Aí vocês vão falar, não tinha internet. Tinha sim, a internet veio para o Brasil em 95. E eu preciso dizer que eu já tinha e-mail em 95. E quando o Yahoo começou a ter... Não, o GeoCities começou a dar um espacinho para a gente fazer um site, a primeira página que eu fiz foi de genealogia. Isso.
Tá? Ou seja, comecem, mão de obra, comecem agora. Não esperem o tempo passar, porque o tempo passa muito rápido. E é importante a gente deixar as pegadas da gente aqui. Façam a diferença na vida de vocês. Sejam generosos. Isso é ser a cada minuto mais rico nessa vida. Maravilhoso, beijo Sueli. vocês. Um beijo para todo mundo. Adorei, Sueli. Espero que tenham gostado. E qualquer coisa a gente volta de novo. Tá bom, espero que tenham gostado. Um grande beijo. Para todos. Beijo. Beijo.